Nota 10 na vida. Perfeito. Então vamos continuar aqui. Eu quero saber aqui que em algum momento na vida de vocês já se sentiram burro, incapaz, insuficiente. Eu já. Alguém aqui já? Levanta a mão, quem já sentiu assim em algum momento? Olha, então não foi só eu. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu era o mais burro de todos. A minha mãe teve que cuidar de 2 filhos, sozinha. Aquele ali mais baixo sou eu, que vocês estão vendo, um pouquinho mais gordo. Aquele mais feio, maior, é o meu irmão. E essa pequenininha aí é a minha querida mãezinha. Vocês sabiam que no passado existia castigo físico, emocional, castigo para alguém que não se desenvolvia igual os outros na escola, socialmente? Tinha esse chapeuzinho aqui, já foi usado dentro da sala de aula para colocar o aluno de canto e para ele ser o exemplo de como não deve ser, certo? Outro exemplo que eu poderia dar aqui, a minha mãe. A minha mãe apanhou de palmatória na escola, tanto de professores como do próprio aluno que o professor mandava. Isso não está muito longe. Faz pouco tempo, a minha mãe tem 63 anos. Então, faz pouco tempo que ela teve esse castigo físico que era permitido. Já fui chamado de muitos nomes na minha vida. Um deles foi o burro. Quem conhece esse personagem? Quem é que conhece? Olha aí. E o menino maluquinho? Já fui chamado de menino maluquinho. Bagunceiro, traquina. Traquina, acho que ninguém vai conhecer o que é traquina aqui, né? Mas tudo bem. E o da Lua. Quem conhece o da Lua? Eita, vocês são velhos, hein? Eu achei que só eu ia conhecer o da Lua. Mas por que tudo isso começou na minha jornada? Eu tive atraso de fala. Comecei a falar por volta dos 5 anos. E a minha mãe achou que eu fui um milagre, um desses milagres nessa época. Mas quando eu comecei a falar, eu não falava igual uma criança de 5 anos. Comecei a falar como se estivesse iniciando. E essa fala demorou muito tempo para melhorar. Então, todo dia que eu ia para a aula, no primeiro dia de aula, para mim era o pior dia de aula. Ou o pior dia do ano era o primeiro dia de aula, porque já começavam os meus apelidos. Já tinha apelidos para o ano todo. Porque o professor mandava a gente se apresentar e eu começava a me apresentar. Mas não era do jeito que eles queriam. Aí começavam as gargalhadas, as risadas e os apelidos para o ano todo. E o ditado, gente, é o dia que o meu coração parava, ressuscitava, parava, ressuscitava. Era como se o caderno era uma bomba relógio. O professor falava a palavra, na minha cabeça vinha um som, na minha mão vinha uma outra coisa e no meu caderno vinha uma coisa que não tinha nada a ver com o que o professor queria. E, como era uma bomba relógio, aquilo explodia, né? E aí vinha a pior parte. O professor falava, venha ler aqui na frente o que tu escreveu. Aí mais apelidos pro ano. Trava-língua, gente. Trava-língua não é de Deus. Não é de Deus trava-língua. Quem inventou trava-língua estava infeliz, estava muito triste e fez isso para outras pessoas ficarem acabadas. Teve uma professora minha que falou assim, esse menino vai aprender. Não tem como, todo mundo já sabe ler, todo mundo já sabe escrever, ele vai aprender a ler. Todo dia que ela chegava na escola, na sala de aula, ela pedia para eu ler um trava-língua. Quando eu sabia que era a aula dela, a minha alma ia para o além e voltava, certo? Normalmente eu ia pedir um voluntário para ler esse trava-língua, mas eu estou de bem hoje, não quero fazer isso com vocês hoje, tá bom? E teve um dia que o professor passou uma atividade na escola que era a gente copiar no quadro. Ele chamava aluno por aluno, Joãozinho, Maria, vem aqui copiar no quadro. E quando chegou a minha vez, o quadro verde, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, o quadro verde, com giz, que não é da época de vocês, e ele mandou eu copiar uma frase. Ele falou a frase, eu não consigo me lembrar qual era a frase, mas eu me lembro o que aconteceu depois. Porque eu não consegui escrever a frase que ele pediu, e aí ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era moleque, que eu era um bagunceiro, que eu só queria bagunçar a aula dele e não sabia por que eu estava na escola. Aí eu corri da sala de aula. Eu me escondia normalmente no... Rapaz, vocês sabem da minha vida mais do que eu, hein? Meu Deus.
E também me escondia no galpão da escola, que tinha resto de material, de construção, limpeza, dentre outras coisas. Escutei muitas frases na minha vida. Frases como, eu não vou nunca entrar na faculdade, que eu nunca vou conseguir aprender, que eu não vou escrever o meu nome. Escutei frases que me machucaram muito, mas teve uma que foi pior de todas. Fala como gente para poder te entender. Sabe por que essa frase era ruim para mim, no meu ponto de vista? Porque eu deixava de ser uma pessoa, deixava de ser alguém. Ele generalizava com tudo a humanidade, porque gente é uma pessoa. Mas no momento que ele falava isso, eu era um animal ou um ET. Um desses dois, certo? Notas baixas. Eu dificilmente passei numa matéria, qualquer matéria de educação física, religião. Religião, nunca vi ninguém ficar para recuperação, né? Mas eu ficava. E eu tirava muita nota baixa. Notas baixas era o meu boletim. Então eu fiz muitas provas de recuperação final, prova ré da ré. Alguém fez ré da ré aqui já? Ninguém. Prova de verão, alguém já fez? Prova do primeiro dia. Ah, vocês são tudo inteligentes, que legal. Prova do primeiro dia é a mais legal que tem. Eu chegava, depois que terminava as férias, que era o primeiro dia de aula, eu chegava 1 hora cedo, antes de começar a aula, e fazia uma prova. Se eu passasse, eu ia continuar na série que tinha que fazer, ou voltava para a série anterior. Era um desespero as férias de um menino desse, não era? Eu era sempre o último. O último para ser escolhido para jogar num time de futebol, para fazer trabalho em grupo. Então, quando era prova em grupo, prova em dupla, era um castigo para o outro aluno. Era desesperador. Nota 10? Na vida. Estão aprendendo, mas vamos mais uma vez. Nota 10? Na vida. Isso. É para fazer a digestão. Eu sei que todo mundo comeu bem. Eu fui descer a escada, me perdi aqui do prédio. Mas eu sei que todo mundo comeu bem. Gente, todo mundo aqui passa por um romance, por um momento de se apaixonar. E claro, quando eu estava estudando, me apaixonei por uma menina muito linda aos meus olhos. Escrevi a minha primeira carta de amor. Dizem que a gente nunca esquece quem recebe a primeira carta, né? Eu, no caso, não esqueci a primeira que eu fiz. Mas eu fui muito esperto porque eu não escrevi o meu nome na carta. Porque, para não correr risco nenhum. Mas por algum motivo, a pessoa soube quem escreveu a carta, mas teve um agravo. A minha turma ficou sabendo dessa carta e outro agravo pior ainda. A escola ficou sabendo dessa carta. E eu ganhei o melhor apelido de todos nessa época. O Dom Juan de la Carta. Foi o melhor apelido que eu já tive. O pior dia que eu tinha da minha vida, que eu achava, foi o dia que eu nasci. Eu achava que ter nascido tinha sido um castigo. Castigo enorme para mim, para minha família, para tudo que estivesse ao meu redor. Tanto que teve aniversários que quando eu acordei, eu fugi de casa. Imagina para uma mãe, no dia do aniversário, escutar do filho que não queria ter nascido, que não queria ter aniversário, porque não queria que os amigos fossem, que tivesse esse momento. Porque na escola, a professora era muito legal, ela fazia um cachorro-quente delicioso todo mês para comemorar os aniversariantes. Mas quando era o meu aniversário, a professora dava um cartãozinho para todos os alunos fazer um recado para os aniversariantes. Quando era no meu, quando eu chegava em casa que ia ver, eram meus apelidos, eram palavras que eu escrevia errado ou que eu falava errado. Porque até a fase adulta, eu falava errado. Eu não sabia que tinha tratamentos para isso, que tinha profissionais que trabalhavam com isso. Mas claro que eu tive uma ideia super legal. Vocês não vão conhecer esse personagem, é claro. Quem conhece? Levanta a mão. Vocês só têm rostinho de novinhos, né? Mas tá bom. O Chapolin Colorado, eu
sou apaixonado por televisão, assisto muito. Chapolin Colorado, para mim, é um dos melhores programas que já teve. E principalmente teve um episódio no Chapolin que os personagens inventaram uma tinta invisível. E aí eu tive a ideia de fazer essa tinta invisível, que era pegar um remédio que eles acharam lá no episódio e jogaram dentro de uma tinta. Aí eu peguei um remédio escondido da minha mãe, um xarope, levei para a escola. Eu não falei que eu me escondia no galpão, que tinha material de construção, aquele negócio? Aí lá tinha tinta. Eu peguei esse remédio, misturei numa tinta e passei. Limpei, passei toda a tinta em mim. Aí eu só esqueci de ver qual era a marca da tinta que passou no programa, porque não deu certo. E fui chorando para o meio do pátio até chegar uma mulher. Aí nesse momento que eu saí chorando e tudo, todo mundo rindo, fazendo aquelas piadas, chegou o momento de uma mulher lá me pegar e levar para um cantinho e me limpar lá com uma mangueira d'água. Fiquei perdido e sem sonhos, mas existia um anjo na minha vida. Vocês estão bons de memória? Quem é esse anjo? Olha, vocês estão bons de memória, estão prestando atenção, né? Ela me ensinou a ser nota 10 na vida. Ela me ensinou a ser essa palestra que eu estou falando para vocês. Mas como que ela fez isso? Ela usou algumas táticas que ela viu na época que era o melhor a fazer. Além disso, a minha mãe chorou muito para professores, pediu ajuda do que podia pedir, mas ela viu algo interessante em mim que eu podia aprender de formas diferentes. Uma delas foi Cavaleiro do Zodíaco, vocês não vão saber o que é, né? Sabem? Que legal, então vai ser mais fácil. Ela pegou, eu sou apaixonado pelos Cavaleiros do Zodíaco. Ela pegou os mangá de aprender a desenhar e levou para mim começar a desenhar os personagens. Quando eu peguei gosto, fiquei viciado naquilo, ela falou, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai desenhar palavras completas. Aprendi meu nome, aprendi outras palavras pelo desenho, não pelo som. E aí eu cheguei a ter muitas palavras desenhadas. E assim melhorei muitas coisas. Comecei a aprender a escrever frases, depois textos e até livros. Depois vocês compram ali fora. Aprenda fora da sala, que hoje eu falo que é o aprenda fora da caixa. Eu fiquei na prova de recuperação, que isso não era raro, né? Fiquei na prova de recuperação de História, Segunda Guerra Mundial, e eu estudando, desesperado. A minha mãe chega com 1 dia, 2 dias faltando para fazer a prova, com um saquinho cheio de bonequinho de chumbo, aqueles de soldadinhos, que até hoje eu não entendo porque é bonequinho de chumbo, que era de plástico os meus. Era? Eu nunca vi um de chumbo de verdade, então. Alguém, se tiver em casa, me tira uma foto e manda, hein? Olha, aí ela pegou e falou, vai brincar como tu acha que é a guerra, como que acontece. E pegou um isopor velho lá, que ela achou, eu acho, não sei como ela encontrou aquele isopor, e me ajudou a fazer uma maquete com os países, falando, ó, esse país é assim, assim, que... Aí a gente foi brincando. E no dia da prova de recuperação, ela falou para o professor, deixa o meu filho mostrar uma coisa antes de fazer a prova. E quando eu fui fazer, eu mostrei para o professor, brincando, falei, olha, esse aqui é o soldado mau, que quer explodir todo mundo, que quer matar, que quer dominar tudo. E tem esse aqui que quer defender os outros países, mas ele também é do mal, porque eles soltaram uma bomba que explodiu todo mundo. E aí ninguém ganhou nessa guerra, né? Mais ou menos assim, eu já era adolescente, mais ou menos. E o professor olhou para minha mãe, para mim, e falou, olha, leva o teu filho para casa que ele foi aprovado. Não precisa fazer a prova. Foi um dos dias mais felizes da minha vida falar que não preciso fazer uma prova. Maravilhoso quando um professor fala isso. A minha mãe me ensinou a organizar a minha mente por cor. Quando eu chegava da escola, tudo que eu não conseguia aprender na escola, ela mandava eu recopiar no vermelho, nesses caderninhos de uma cor só. Depois, o que eu sabia no verde e o que eu não sabia no amarelo. E no azul era coisas que eu assistia na televisão que eu poderia usar como apoio nas provas. Mas o que aconteceu? Quando eu ia estudar para a prova, ela mandava eu estudar só pelo amarelo. Ela falava que o vermelho assim, ó, menino,
tu não aprendeu isso aqui durante o ano todo, tu vai aprender com 2 dias? Não vai. Aí pegava o verde. O verde tu já sabe, tu vai querer só me enrolar. Não, não vai estudar pelo verde, vai pelo amarelo que está em cima do muro. Aí eu ia pelo amarelo. Melhorou minhas notas. Aprenda com o que gosta. Isso aqui vocês não sabem o que é, né, gente? Sabe o que é? É uma televisão de cubo, quadradona, pesava uns 100 quilos uma dessa aí. Ela começou a aparecer com o que eu gostava de assistir, meus Cavaleiros do Zodíaco, com outros desenhos, com filmes, mas tudo original, com áudio original e com legenda. Eu não assisto mais nada dublado, é tudo legendado até hoje, com o áudio original. Mas por quê? Porque ela queria que eu copiasse as legendas. Ela mandava eu pausar e copia. Um Cavaleiro de Zodíaco de 15 minutos, eu demorava uma semana para terminar. Mas hoje eu tenho uma escrita fina rápida. Eu estava já numa velocidade que eu estava copiando quase na mesma rapidez que passava os episódios. Nota 10? Isso! Com muito esforço terminei o ensino médio. Foi outro dia muito feliz da minha vida. E, gente, eu terminei o ensino médio sem nunca ter ficado reprovado. Eu mereço aí, palmas. Gente, esse foi um milagre para mim. E aí, aconteceu outro. Passei no maior concurso da Polícia Militar do meu estado. Fui policial militar por mais de 20 anos. Hoje, claro, tive que ser reformado, mas por causa de uma doença degenerativa. Mas meu sonho virou um pesadelo. Por quê? Porque aquele menino, adolescente, que estava com todos aqueles problemas, não sumiu de uma hora para outra, só porque passou no concurso. Certo? Era bom se fosse assim, não era? Mas não foi. E aí eu adquiri dentro da Polícia Militar depressão, medo, ansiedade, pânico. Por quê? Porque muitas dessas coisas que aconteceu dentro da minha infância e adolescência, ela só não sumiu. O meu medo de falar aumentou. A minha fobia com pessoas aumentaram. Eu tive fobia de falar. Eu tive medo dos meus companheiros, porque eu não estava conseguindo analisar tudo aquilo. Gente, devo falar aqui para vocês o que aconteceu uma vez. Eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos no trânsito. E eu tenho um recorde lá no meu estado que ninguém até hoje bateu. Eu trabalhei tanto tempo no trânsito e não tem um auto de infração lá que eu fiz. Por quê? Eu tinha medo de escrever errado e a pessoa que vai pegar a infração, o infrator lá, falar, como é que pode eu levar uma infração de um burro desse que não sabe nem escrever? Né? Eu pensava isso. Aí, ou então, do meu comandante, como é que um policial deve estar aqui na minha corporação se ele não sabe nem escrever? Era isso que passava. Então, eu fazia todo esse atrapalho na minha vida por causa desses medos que eu tinha, por sentir burro. Então, por exemplo, se o Bruno aqui, meu amigo e irmão que eu conheci, parasse com o carro dele lá na minha blitz, com pneu careca, com falta de extintor, sem habilitação, todo errado. Eu ia falar, como é que é o seu nome? Bruno? Bruno, poxa, hoje é teu dia de sorte, vou só te orientar. Vai para casa, resolve tudo isso. Amanhã tu volta para mostrar tudo certinho. Mas o Bruno nunca voltava. Não sei por quê. Aí a chave virou. Teve algumas situações que eu percebi, poxa, por que eu estou aqui? Eu cheguei até aqui por algum motivo, estou com todas essas dificuldades, mas eu estou aqui. Por quê? O que eu tenho que fazer? E aí percebi que todos temos dificuldade. O ser humano tem dificuldade, né? Não é porque eu tenho algumas diferenças, mas sim o ser humano tem dificuldade. E podemos aprender para a vida. Eu queria aprender só por causa de notas, por causa de algumas coisas ali que eram do meu trabalho, mas eu tinha algo que eu queria além. E aí eu comecei a usar, perceber, procurar entender a minha mãe naquela época e fazer comigo hoje. Para eu perder o medo de falar, o que eu fiz? Eu comprei 10 cestas básicas em 2007 e cheguei numa comunidade carente e falei, olha, gente, eu vou fazer um eventozinho, eu vou distribuir umas cestas básicas para vocês, é só ir lá no local que vão ganhar. E quando chegava no local, as 10 famílias, eu falava, vocês vão levar essa cesta básica, mas só depois que eu falar aqui
alguma coisa para vocês, que era, eu criava alguma apresentação sobre drogas ou violência doméstica e ia falar para essas mulheres. Na primeira vez, eu falei uns 30 segundos a 1 minuto e chorei o resto, certo? Aí eu liberei as mulheres, falei, pode levar. Daqui 30 dias, quando sair o pagamento, tem mais 10 cestas básicas. Aí, o que aconteceu? Eu acho que essas mulheres chegou na comunidade e falou, olha, vamos em tal lugar porque tem um bestinha lá que ele chora e dá cesta básica, né? Porque quando foi a próxima vez, tinha mais mulheres. Mas o que aconteceu com essa história? Essas cestas básicas virou uma ONG, que se chamou Corrente do Bem, ficou até 2014, uns 7 anos aí de vida, e a gente já atendeu mais de 100 mulheres, dei cursos, palestras, treinamentos e ganhei prêmios em nível nacional. Aprendi a ver o lado bom da vida. Por muito tempo eu só queria ver o lado ruim, tudo que estava errado. Mas até os erros, quando a gente erra, a gente aprende alguma coisa. E eu comecei a ver o lado bom da vida. E qual é o resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui? Me tornei referência no meu trabalho na Polícia Militar. Eu fiquei reconhecido em todo o estado pelo trabalho onde eu fui colocado, porque eu, mesmo sem saber dos meus diagnósticos, sempre briguei muito. Eu acho que porque eu vi a minha mãe brigar muito, eu acho que eu tinha que ser brigão também, só pode. E aí, eu me tornei referência no meu estado. Em todos os municípios do meu estado sabia quem era Leonardo Fleming, porque eu fui trabalhar no setor de papiloscopia. Eu acho que viram que eu não ia dar resultado no trânsito, né? Aí foram me afastando e cheguei até no setor administrativo, que era o setor de papiloscopia, que fiz um trabalho lá que diferenciou o meu setor de toda a PM. Mas aí teve outros resultados também, depois que eu aprendi a ser nota 10 na vida. Com transtorno de aprendizagem, sou formado em sistemas para a internet, no IFAC, né, no Instituto Federal do Estado do Acre. Nota 10 na vida. Isso. Tenho 4 pós-graduação. Com transtorno na escrita, sou autor. Escrevi 2 livros, estou lançando um hoje. E quem não levar hoje o que eu estou lançando, vocês vão ter pesadelos comigo, tá bom? E outra coisa, quem levantou a mão já hoje aqui, vai ter que levar os 2. Quem foi que levantou a mão hoje aqui já? Todo mundo, hein? Então, estou contando aqui. 1, 2, depois tu me passa a lista. Com medo de falar, me tornei palestrante. Eu estou aqui em São Paulo, fazendo uma palestra num dos maiores eventos que eu já vi. Um dos melhores momentos da minha vida é aqui com vocês. E muito obrigado por vocês estarem aqui me assistindo. Já fui definido com muitas coisas. Já fui chamado de burro, danado, encapetado, mentiroso, preguiçoso, bagunceiro, insuportável, da lua. Já fui chamado de ET também. Mas hoje eu acredito que posso mudar o mundo. Hoje eu acredito que eu posso transformar o mundo pelas pessoas. E eu tenho certeza que hoje aqui, cada um de vocês vai levar um pouquinho desse ser nota 10 na vida. Aprendi o que a gente aprendeu hoje, nesse momento aqui que eu estou aqui com vocês. Eu passei 10 ensinamentos de uma forma diferente, de uma forma mais aberta, contando uma história. Eu ensinei para vocês que a gente deve aprender a sonhar. Por muitos anos eu parei de sonhar, mas é os sonhos que é a primeira coisa que tinha que ser ensinado na escola, na rua, em casa. Aprenda a acreditar em si. Eu vi aqui já pessoas hoje mostrando isso, o resultado que é acreditar em si. Aprenda a adaptar. A gente está numa sociedade que a gente tem que sim aprender a adaptar, muitas vezes para depois a gente ensinar como deve se adaptar para a gente. Aprenda com o que gosta. Aí eu vi aqui já resultados maravilhosos hoje, empreendimentos, resultados de faculdade, escola, famílias, mostrando empreendimento do que gosta. Aprenda fora da caixa, aprenda a se organizar, aprenda a investir em si, aprenda a achar anjos heróis, aprenda a ensinar. O que a gente está fazendo aqui hoje, aprendendo e ensinando. Aprenda a ver o lado bom da vida. Eu sei que eu passei por muitas dificuldades, mas enquanto eu estava vendo só o lado ruim, eu não estaria aqui nunca. Eu estaria ainda me lamentando.
mas aqui eu estou porque eu consegui aprender isso. E eu também dou mentorias online. Quem quiser saber mais das mentorias online, pode falar comigo mais tarde ali, eu vou estar ali na minha mesinha, autografando os livros de vocês, claro, certo? Nota 10 na vida. O meu diagnóstico hoje, gente, eu sou autista de nível de suporte 2, TDAH, dislexia, descalculia, e a doença que eu falei que é degenerativa é a espondilite anquilosante, que foi a que fez eu ser reformado da Polícia Militar, porque não podia mais ser policial com essa doença. E aí o que eu falo para vocês? Devemos acreditar nos nossos sonhos, porque são eles que fazem a gente caminhar todos os dias. Acredite nos sonhos de vocês e busque aprender todos os dias para realizar. E eu já vi isso hoje acontecendo, é maravilhoso ver tudo isso. Às vezes não será nada fácil, não vai. Eu não vou dizer aqui que vai ser flores, porque não vai, mas desistir será muito pior, vai ser pior, tenho certeza disso. Você nota 10 na vida. Eu tenho certeza que aqui, muitas vezes a gente já pensamos que somos um zero nessa jornada. Mas acredite que cada dia podemos ser um nota 10 na vida. Pode ter certeza disso. E aí, esse livro aqui é o Seja Nota 10 na Vida. Gente, está com poucas unidades. Eu achei que estava trazendo muito, mas foi muito rápido. O Seja Nota 10 na Vida, que é o que eu contei essa jornada aqui para vocês. E está com promoção ele. Se vocês quiserem, tem pouca, vai ter que ser rápido lá, hein? E o lançamento do livro O Mundo da Lua, que eu deixei para ele, ia ser lançado no dia do aniversário da minha filha, em junho, mas eu achei que esse evento seria o melhor lançamento para esse livro. Por quê? Porque, como eu falei, né, o lançamento no maior evento que eu acho que a gente já prestigiou sobre a temática. E o que é o Mundo da Lua? Como eu falei, eu já fui chamado de da Lua. E o nome da minha filha, que está aqui atrás, é a Luane, que é a minha Lua hoje. A Lua, ela vai estudar pela primeira vez num colégio do Sistema Solar que só aceita planetas, que só podia estudar planetas. Mas pela primeira vez a Lua vai estudar. E o que pode acontecer nessa jornada? E por que eu fiz esse livro aqui? Porque, como eu falei, o primeiro dia de aula para mim era um terror. E eu vejo isso acontecendo até hoje nas escolas. Eu vejo pais com medo do primeiro dia de aula, né? Eu vejo pais aterrorizados com o primeiro dia de aula. Então eu acho que esse livro é importantíssimo para essa jornada, de quem às vezes se acha que é diferente dos outros que estão numa escola. E essa Lua vai ensinar muitas coisas, como a minha filha está me ensinando todos os dias. Ela tem 1 ano e 10 meses. E aí, como eu falei, a Lua vai estudar em uma escola que era somente de planetas. Ela é diferente de todos os outros alunos e às vezes se sentiu excluída por causa disso. E aí eu pergunto para vocês, o que será que vai acontecer nessa incrível história? O que vocês acham? É um livro especial para trabalhar em sala de aula, em clínicas, trabalhar com crianças de todas as idades, que fala muito sobre bullying e inclusão. Eu acho muito, muito legal essa temática. E aí, hoje, esse livro custa R$ 35,00, mas como é um momento especial, lançamento, um momento que a gente está fazendo a diferença aqui, ele vai estar com desconto para a gente poder levar. E eu estou contando aqui, hein? Ou o Pesadelo à Noite. Vocês escolhem o que querem, um livro ou o Pesadelo. E aí, eu deixo aqui o meu contato, Leonardo Fleming. Eu quero ver vocês marcando lá, dizendo o que achou dessa palestra. Tiraram foto minha? Se não tiraram, é 2 pesadelos, tá? Para poder me postar lá no leonardo.fleming e falar o que achou desse momento. E estamos abertos para parcerias futuras. Quem quiser também é só ir ali onde eu estou sentado com meus livros, pois eu vou estar fazendo muitos autógrafos, tenho certeza disso. É só falar lá comigo. Mentorias e treinamentos também.
Nota 10 na vida. Gente, esse é o último nota 10. Vamos com mais força, hein? Nota 10 na vida. E aí, eu deixo aqui a minha gratidão para vocês.